Maravilha, o Evangelho chegou até nós, porque Deus tem usado e usou pessoas que deixaram o conforto da sua casa, o conforto do seu lar e, abnegados, pregaram o Evangelho. Estou aqui também porque um dia eu estava afastado e alguém pregou para mim. Contigo também não foi diferente. Alguém dedicou um tempo para pregar o Evangelho a você. E a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aleluia! Vamos estar de pés, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, é a leitura oficial da Santa Ceia. Jesus, me dá graça. Aleluia. Nós tivemos uma reunião na quarta-feira com os obreiros. Foi bênção de Deus, viu? Não sei a palavra ou o churrasco, estava tudo uma bênção, né? Uma hora eu estava falando, o pessoal ficou meio quieto. Diga, ainda bem que tem um churrasco no final. Vocês são uma bênção de Deus. Maravilha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos, disciplinados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eis a Tua palavra que está diante de nós. Meu Deus, aqui eu vejo, Senhor, a seriedade, a responsabilidade que nós temos diante da Tua presença. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, que está sentado no alto e sublime trono. E o Senhor é um Deus transcendente e eminente. Que o Senhor, pela sua grandeza da eminência e pela tua transcendência, através do teu Espírito, possa operar em nosso coração, falando, Senhor, em nosso ser, para que possamos, ó Pai querido, ser fortalecidos e animados em tempo oportuno. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Meus amados, a leitura que nós fizemos é a leitura oficial que nós, a grande maioria, usa nos cultos da Assembleia de Deus sobre a Santa Ceia. Também temos João, ali no capítulo 6, que fala sobre a importância de nós participarmos. Ali diz que aquele que não come e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele no seu reino.
Então, não temos para onde fugir. Se eu não como e não bebo, eu não faço parte do reino. E se eu como e bebo indignamente ou em pecado, eu também não posso fazer parte do reino. Então, só existe uma saída, só existe um caminho. E o caminho é santificação e obediência. Não tem para onde fugir da presença de Deus. A Santa Ceia, meus irmãos, ela é uma instituição dada por Cristo. A Santa Ceia não foi uma ideia ou um capricho da igreja a fim de juntar o povo. Existem muitas coisas que são criadas, que são inventadas, que são inovações para atrair o público, para atrair o povo para o templo. E essas inovações, muitas vezes, dão em confronto com a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca foi a inovação. A inovação não deve ser atrativos para que possamos estar diante da presença de Deus. A inovação muitas vezes criam barreiras para que possamos estar de maneira correta na presença de Deus. Observe que quando Davi, ele foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, eles tentaram inovar. E a inovação era uma coisa até aparentemente boa, porque antigamente eles tinham que pegar a Arca da Aliança, escolher sacerdotes, homens que tivessem uma vida de santificação. E ali era colocado nos ombros uma responsabilidade. Eles tinham que colocar ali aquela haste que segurava a Arca da Aliança nos ombros. E às vezes a haste, ela pesava, porque a arca, ela era envolvida com madeira de acácia e por dentro e por fora era coberta com ouro. E ali haviam algumas coisas especiais dentro da arca, que nós encontramos ali o maná que lá no deserto, de um dia para o outro, apodrecia, mas aquele maná que estava dentro da arca, passasse o tempo que passasse, ele não apodrecia. Também havia o cajado, a vara de Arão, que era um ministério sacerdotal, que vai finalizar através da pessoa de Cristo. Ali também representa o ministério real e também eterno, aonde Jesus Cristo assume como sumo sacerdote real. Aleluia! E é tudo que está dentro da arca, tudo que é colocado dentro da arca é eterno. E para manusear as coisas eternas é preciso de cuidado, é preciso de zelo, é preciso responsabilidade. O reino de Deus não é uma história de alegrias, como foi pregado esta manhã. O reino de Deus na nossa vida é um legado de responsabilidade. Nós somos responsáveis. Quando nós falamos eu creio em Jesus, é a mesma coisa que um casamento. Quando nós em um casamento, diante do altar, na presença do pastor, na presença das testemunhas que envolve o casamento e na presença de Deus, que é a maior testemunha de um relacionamento, de um casamento. Quando o pastor diz, se você aceita ou se você recebe a fulana, a mulher como esposa, e você diz sim, este sim, e vice-versa, quando você diz sim, você está abdicando de uma vida de solteiro para uma vida de casado. Quando você diz esta palavra, é a mesma coisa dizer que eu creio. Você está abdicando
falando de uma vida antiga. A vida antiga, você andava, você percorria, nós fazíamos o que um solteiro, o que uma pessoa não tem responsabilidade com o casamento. Paulo diz também que antes nós falávamos como menino, discorríamos como menino, aleluia, mas depois que nós amadurecemos em relação ao evangelho, nós deixamos as coisas de menino, aleluia, mudança de pensamento, mudança de atitude, responsabilidade. Aleluia! Às vezes trazemos inovação para a casa de Deus, mas não trazemos a responsabilidade para com a arca, para com o divino, para com o sagrado. Aleluia! Uma vez eu li um texto de uma mensagem dura de Spurgeon. Spurgeon dizia, naquela época, já mais de 100 anos atrás, divertindo bodes ou alimentando ovelha, divertindo bodes ou alimentando ovelha. O evangelho que não confronta não é evangelho. O evangelho que não traz santificação não é evangelho. O evangelho que não traz transformação não é evangelho. Evangelho é responsabilidade. Evangelho é mudança de rumo. Evangelho é arrependimento. Evangelho é estar nas terras e ver o céu pelo lado de dentro. Evangelho é andar com os pés na terra, mas ser espiritual. Nós vimos que agora a arca da aliança parece que fica mais difícil. Vamos fazer ficar mais leve o negócio. Pois quando Davi estava no reino, a tecnologia já havia mudado. A tecnologia já não era a mesma tecnologia lá no tempo de Abraão. Ou melhor, lá no tempo do deserto. O deserto era escasso. O deserto era escasso de tecnologia. Imagina um povo que sai do Egito, vai para o deserto. Eles não tinham nem armas, irmãos. Eles tiveram que forjar armas no caminho do deserto. Não tinham casa, tinham que fazer tenda. Habitação, hebreus, eles não eram israelitas, eram hebreus, aqueles que vagam. Não tinham uma casa definida. Imagina como era rústico a vida rudimentar no deserto. Mas na vida rudimentar, nunca lhes faltou carne, nunca lhes faltou comida, nunca lhes faltou água. Durante a noite, uma coluna, irmão, no deserto é frio à noite, abaixo de zero. Mas enquanto os povos estavam sofrendo com o frio do deserto, naquelas épocas, o povo de Israel estava aquecido com a lareira do céu. Havia um aquecedor do céu sobre o povo. Eles não tinham, olha só, talvez não tinham capa, não tinham blusa, não tinham uma japona impermeável para suportar o frio, mas à noite, com aquela roupa simples que eles saíram do Egito, lá no meio do deserto, oh glória, para o lado de fora, do lado do arraial, do lado de fora do povo, o frio ali estava abaixo. E talvez eles olharam para o outro: você está sentindo frio? Não. Sabe por quê? Porque a presença, a glória de Deus estava sobre eles, lhes aquecendo, lhes dando proteção. A arca. Vamos agora, nós temos carro de boi, nós temos gado. Vamos mudar um pouco o negócio, porque parece ser chato, parece ser rudimentar esse negócio. Vamos mudar, vamos fazer o negócio ficar mais moderno. Eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando no sentido das coisas espirituais. Vai ser mais fácil. Eles colocaram a arca em cima do carro de boi, colocaram o boi e vão fazer um culto. Eles vão caminhando em direção a Jerusalém. O negócio era bonito. O negócio era bonito, o carro de boi. Eu imagino o melhor carro de boi que tinha em Israel, a melhor junta de boi. Parecia
Para quem conhece aí, parecia ser os dois Nelore do seu Chinico. Quem conhece aí os Nelore do irmão Chinico, do seu Chinico? Aqueles dois, Nelore bonito. Um dia eu fui falar com ele: seu Chinico, eu tenho uma bitoneira. Na época eu não tinha nem carrocinha para puxar a bitoneira. Tem uma bitoneira, tem como o senhor puxar a bitoneira? Eu pago o frete, que ele fazia uns fretes, tanto zelo, mas dois Nelore desse tamanho. Mas a bitoneira não é pesada demais, não vai judiar dos boi. Cuidado, né? O zelo que ele tinha pelos boi, os boi bonitos. Imagina eles pegaram o gado bonito, o carro de boi bonito, o culto era bonito, a caminhada era bonito, os sacerdotes do lado de fora. Agora está mais leve o negócio, eu preciso só caminhar. É só caminhar, eu não preciso mais botar a haste no meu lombo, eu não vou sentir mais o peso. O negócio é, será que Deus estava aprovando aquilo? Eles oraram a Deus para Deus aprovar aquilo ali, porque a gente tem o costume de fazer as coisas sem a aprovação de Deus. A gente tem o costume de fazer as coisas no achismo. Eu acho que assim é melhor, eu acho que assim é mais legal. Assim é mais legal. Eu vou insistir, para a igreja receber do céu, ela precisa caminhar de joelho. O que atrai a presença de Deus é a mesma coisa que atraía quando o povo estava lá no deserto. É a mesma coisa que quando no tempo de Esdras e Neemias, que foram construir o templo, depois de tanto sofrer, quando era lido a Bíblia, quando Neemias se levantava para ler o livro sagrado, o povo não se contentava em ficar sentado. Eles viram que era sério, porque passaram 70 anos no cativeiro babilônico, sofrendo. O salmista Davi vai profetizar sobre esse tempo, porque Davi, além de ser músico, ele também era profeta. E como profeta, ele disse: olha, os nossos inimigos quase nos engoliram, mas a nossa boca se encheu de riso quando nós retornamos. Ele estava profetizando quando o povo veio de Babilônia, estava indo para Israel, e agora eles estavam nas mãos dos inimigos na caminhada, mas eles iam reconstruir o templo, iam reconstruir os muros, iam voltar a adorar. Eles pegaram a harpa que estava no salgueiro e novamente voltaram para a presença de Deus. E quando eles voltaram para a presença de Deus, quando era lido o templo, o povo se dobrava os seus joelhos. A reverência pelas coisas sagradas era tão grande. Meu Deus, eu tenho que entrar no texto. Quando era lido, eles dobravam os joelhos. Se eu fazer aqui, vai ficar até uma encenação estranha, porque a gente já não tem mais o costume de fazer isso. Tem gente que vai até se escandalizar, olha, fazer isso, mas o povo dobrava o joelho, e quando era lido, eles colocavam o rosto na terra, boca no pó. Tem gente que tem dificuldade até para, se tem dificuldade para levantar a mão, quanto mais colocar o rosto no pó. O que atrai a presença de Deus? O que nós estamos fazendo para atrair a presença de Deus? Qual é o nosso posicionamento para chamar a presença de Deus? A Santa Ceia, ela é um momento de reflexão, de meditação, de análise. Jesus, foi Ele que instituiu a Santa Ceia, a ceia do Senhor, para uma análise, para um cuidado.
A instituição da ceia para a igreja é para manter viva a memória. Fazer isto em memória de mim. Por isso que o culto de Santa Ceia, ele deve ser mais importante do que qualquer outra atividade na igreja. O culto de Santa Ceia deve ser o culto mais importante. Obrigado. Eu sei que os irmãos vão fazer um culto de aniversário para honrar o pastor. Fizeram para honrar a pastora. A igreja aqui tem um capricho com o pastor, e se não é de agora, é uma característica da Jerusalém. Eu já agradeço desde já as bênçãos. Só que o culto em homenagem ao pastor não pode ser maior que o culto de Santa Ceia. O culto em homenagem a mim não pode ser maior que a celebração da ceia. Não venere o pastor, não venere pregador, não venere cantor. Tem gente que venera, que é capaz de pagar R$500 para ir a um show gospel, para ver um cantor. Não faça isso. O objeto de veneração tem que ser Jesus. O centro da igreja tem que ser Jesus, aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. A Ele a glória, a Ele o aplauso, a Ele as mãos levantadas, a Ele a adoração. Cadê os adoradores de Cristo aí? Cadê os adoradores de Cristo aí? Cadê aqueles que vieram adorar? Cadê os adoradores? Cadê? Adora. Você tem liberdade de prestar este culto maravilhoso a Ele. Ele é digno. Oh glória, aleluia. Eu preciso continuar. Oh glória, eu preciso continuar. Aleluia. Eu sinto a graça dele aqui nesse altar. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto a presença dele. A Santa Ceia, ela tem a ideia de manter viva a memória. Eu escutei, ora, um pregador que já foi pastor aqui, pastor Luiz Donizete, em uma Santa Ceia na sede, falando sobre o hebraísmo da palavra. Eu nunca me esqueci desta mensagem, faz alguns anos. A palavra aqui, a memória, é anamnese. Que significa isso? Dentro do hebraísmo, quando Jesus disse, fazei isto em memória de mim, é o que Jesus está dizendo? Está à mesa, está os discípulos, a presença de Jesus está ali. A presença, a comunhão de Cristo é real ali naquela mesa. Eles estão se alimentando juntos. Jesus está falando coisas espirituais do reino. É um momento de comunhão, de compreensão, de discernimento de coisas espirituais, porque coisas estão sendo reveladas ali. E quando ele diz fazer isto em memória de mim, ele está dizendo no futuro.
vai ser celebrada a ceia. E o que Jesus está querendo trazer é que o sentimento que eles estão tendo ali, de comunhão com a presença de Cristo, aquela esfera espiritual junto com Cristo, que quando nós formos celebrar a ceia, e nós pegarmos o vinho e o pão, que o vinho é símbolo do sangue, e o pão é símbolo do corpo, e nessa ligação espiritual nós estamos nos alimentando de Cristo. Ele está dizendo que este momento será transportado. Aquele sentimento que estava ali, naquele momento, Jesus e os discípulos, ele está dizendo, este sentimento vai acontecer quando a igreja se reunir. A anamnese é trazer para o passado ou para o presente aquilo que aconteceu no passado. A presença de Cristo está sobre este lugar. A presença de Cristo está, enquanto nós participamos da ceia, Ele está dizendo, a minha presença estará junto de vós. Que realidade maravilhosa, irmão. Que realidade, que privilégio. A Santa Ceia também é um momento de comunhão. Não é como união. Não é como união, é comunhão. É unidade. Salmos 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho que desce do Hermon. Os irmãos sabem o que é o Monte Hermon? O Monte Hermon é um monte alto. Tem geleiras lá em cima. E aí desce um orvalho, uma umidade do monte. Aí os montes pequenos não tem umidade, não tem água. Mas a umidade do Monte Hermon, ele vem sobre os montes pequenos. E tudo que planta nos montes pequenos começa a florescer por causa da umidade do Monte Hermon. Nós somos os montes pequenos, aí em volta do Hermon. Enquanto nós estamos aqui adorando o orvalho de Deus, a bênção de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus vem sobre a nossa vida e os montes pequenos prosperam. Aleluia, eu sou um monte pequeno que estou debaixo do orvalho de Hermon. Você é um monte pequeno que está debaixo do orvalho de Hermon. Oh glória, o Hermon é Deus sobre a nossa vida. Sem Ele não teríamos a vida. Sem Ele seríamos secos. Mas obrigado, Senhor, que o orvalho de Deus está sobre a igreja. Meu Deus, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que desce até a orla de suas vestes. Oh glória! Quantos aqui já foram banhados por este óleo maravilhoso? Oh, aleluia. Como é bom estar na presença de Deus. Irmão, te entrega sem reserva. Doente, enfermo, com luta, com tribulação, te entrega esta noite. O local está propício. O ambiente está propício para você receber a bênção. O problema é que mesmo alguém estando em um ambiente como esse, ele pode tratar com leviandade. E o texto que eu li
Paulo exorta ao cuidado. É uma leitura, parece que dura, difícil da gente engolir. É que nem um angu que está ali. Porque é bom ler o Salmo 23, Salmo 91. Mas aqui neste texto, permeando esse texto, diz que ai daquele que queira fazer parte desta comunhão, mas não trata com zelo e com cuidado. Porque isso aqui não é apenas um pão e um vinho. Isso aqui é sagrado. E quando a gente se alimenta daquilo que é sagrado, se eu não estiver em consagração ou em separação a Deus, pode ser veneno. Aquilo que para uns pode dar vida, para outros podem ser morte. Eu quero dar um alerta a você. Se você está em pecado, adultério, fornicação, pornografia, mentira, suborno, em desobediência, caluniando, tome cuidado. É sério. É sério. Cuidado. Isso pode ser como uma cunha de Acã. Isso pode ser como a capa babilônica. Em vez de trazer vida, vai trazer morte. O que fazer? Como falei, me esconder não dá. Porque se eu não participo, também não tenho direito à salvação. Mas se eu participo, também não tenho direito. O que fazer? A Bíblia diz em Provérbios: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Só tem um caminho: abandonar, arrepender-se. A minha vida, quando eu me arrependo, quando eu confesso. Pastor está aqui, tem gente que tem preocupação, pastor é meio bravo. Eu não sou bravo. É extremista, também não sou extremista. Eu tenho zelo. É diferente. Diferente. É diferente. Zelo. Quando Jesus chegou no templo, Jesus pegou um chicote, uma azorrague, derrubou mesa e botou as coisas no prumo. Jesus pecou. Zelo. Cambistas, mercenários, mentirosos, usurpadores, aproveitadores. Jesus pegou um chicote e limpou, para que Deus manifeste a sua presença real, e não apenas de um sentimento humano de manipulação, mas a sua presença real. É necessário santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. É uma pregação que não dá ibope, mas eu prefiro ter ibope com Deus do que ter ibope na terra. Melhor é agradar a Deus do que agradar homens. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Mas o caminho da tua vitória está aqui,
Come isto, come Bíblia, come a palavra, te alimenta dela. Oh. O culto deve ser feito com responsabilidade. A ceia é uma instituição da igreja. A ceia é um momento de comunhão. A igreja é um momento de celebrar em santificação. A ceia também ela deve ser celebrada com gratidão. Mas olha, vão embora. Eu estou chegando no momento da gratidão. Quantos são gratos por fazer parte desse reino? O Senhor Jesus foi grato, viu? Muita gente pensou que Jesus ia chegar no meio dos poderosos, e até a mensagem foi até eles, mas não receberam. Aí um dia Jesus estava diante de uma multidão de pessoas simples. Aí Jesus olha para eles, e olha para o céu e diz: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos teus pequeninos. Que privilégio! Ser um privilegiado. Não é o teu dinheiro que compra o privilégio, não. Não é a tua posição social, não. É a misericórdia, é a graça. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João 1, capítulo 12, 13, por ali, 11. Ele veio para os seus não o receberam, mas Deus deu o direito de serem chamados filho de Deus, todos aqueles que creem no seu nome. Você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Oh, glória! Se existir algum órfão aqui, eu quero dizer, você é filho de Deus. Você tem um pai que te ama. Um pai maravilhoso. A ceia deve ser feito, o culto que nós apresentamos a Deus deve ter no cerne. Bote lá, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 26 ao 31. 1 Crônicas, capítulo 16, eu tenho que terminar a mensagem. 1 Crônicas, capítulo 16. Aleluia. Vamos lendo junto, eu vou ler, né? Os irmãos só. Eu vou ler até o 26 a seguir. 26 a seguir. Pode colocar no 26. Porque todos os deuses e povos dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, isso é o que a gente veio trazer aqui, viu? Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Os presentes são as ofertas. E vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua. Continua. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se abale. Alegre-se os céus, e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia. Me dói no coração quando um pregador diz igreja da glória. Eu acho que é o fim do fracasso espiritual de uma igreja, quando o pregador, o pastor pede para a igreja adorar. Porque nós devemos entrar pelos átrios
com cânticos, louvor e com palmas nas mãos. Tem gente que parece que é um sacrifício ir na igreja. Hoje tem culto de ceia, eu vou ter que ir. Teu culto já ficou perdido nesse momento. Alegrei-me. Vamos. Dá um sorrisinho para Cristo, meu irmão. Seja feliz com Ele. Tem gente que fica vendo TikTok o dia inteiro, fica o dia inteiro rindo, mas na igreja fica com a cara fechada, parece que comeu giló. Aqui é lugar de alegria, mas não é alegria da carne, é alegria espiritual, é alegria da presença, de estar na presença do Todo-Poderoso, de poder adorá-lo, de poder tributá-lo. Mateus 21, deixa eu fechar, já vamos para C. Mateus 21. Os evangelhos, em todos os evangelhos, tanto sinóticos como de João, fala da entrada triunfal de Jesus. Fala da entrada triunfal de Jesus. Jesus vem montado em cima de um jumentinho. Hoje os reis andam em cima de Rolls Royce. Jesus veio montado em cima de um jumentinho. O pessoal, os da alta classe, os membros do Sinédrio, ficam do lado de dentro de Jerusalém. De repente eles ouvem um barulhão. Um povo simples, que não tinha ouro, que não tinha prata, mas um povo que tinha um desejo de apresentar a Cristo uma honra, de honrá-lo. Quem quer honrar a Deus faz coisa extraordinária. Quem quer honrar a Deus não tem desculpa, irmão. O que nós vamos fazer para preparar o caminho do Messias? O caminho do nosso rei? Eles vão quebrando os galhos de oliveiras e de palmeiras. A gente não tem tapete vermelho para Jesus, porque o tapete vermelho pintado era caro. Era caro. Mas o que a gente pode fazer? Vamos cortar os ramos. Vamos jogando na frente. Jesus não estava preocupado com o tapete vermelho. Jesus estava preocupado com a adoração genuína que estava no coração do povo. Na simplicidade, mas querendo honrá-lo. Na simplicidade, mas querendo oferecer a Ele um louvor digno, uma adoração digna. Está vindo Jesus, corre. Vamos cortando os ramos. Coloca aqui, Ele vai passar por aqui. Vamos lá, coloca aqui, prepara o caminho para o Senhor. É o nosso rei, vamos oferecer a Ele. Aí alguém pega. Às vezes alguém não alcança um ramo. Alguém vai lá e pega a sua veste. É o terno que eu tenho. É uma veste, é uma capa. Eu não tenho. Oh Senhor, o Senhor é digno. Passa por cima. Tem gente que está preocupado com a honra dos homens. Deus nos chamou para honrar a Ele. Tem gente que está querendo aplauso do povo. Deus nos chamou para aplaudir a Ele.
Passa por cima, Jesus. Passa por cima. Tu és rei, tu és dono, tu és soberano. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho pertence a ti. Tu és maravilhoso. Hosana, 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 Hosana. Glória àquele que vem, glória àquele que vem, glória àquele que vem, glória àquele que vem, glória a Ele. Isso aqui é pano, irmão. Isso aqui é pano, vai ficar. Ofereça a Ele o que Ele merece. Não ofereça resto. Ofereça a Ele aquilo que Ele merece, aquilo que você pode, aquilo que está no teu alcance, mas ofereça. Aí vem eu tenho que terminar a mensagem. Aí os invejosos, mas para que isso? Esse negócio aí de ficar jogando rama, de jogar pano no chão, esse negócio de ficar batendo palma, tá gritando Hosana. Aí os discípulos que já eram os maiorzinhos do povo, agora eu tenho que andar só na... Agora não é mais glória a Deus, é glórias a Deus, é aleluias. Eu não posso dar um passinho para a esquerda, nem um passinho para a direita. Eu tenho que ficar assim, irmão. Deixa Deus trabalhar na nossa vida, irmão. Paulo diz: eu não vou a vós com voz de sabedoria humana, de persuasão, de sabedoria de homens, mas eu vou a vós com poder, com poder. Irmão, tem coisa que palavra não resolve. Tem coisa que é o poder de Deus, que é a glória de Deus, que é a manifestação de Deus, que é a operação do Espírito Santo para desfazer, para operar, para abençoar. Manda esse pessoalzinho se calar. Manda esse pessoalzinho se calar. Manda eles se calarem, mestre. Isso não é ético. Nós vamos ficar com vergonha diante dos grandes. Está cheio de erudito aí. Agora nós temos advogado na igreja. Nós não podemos mais falar nem língua estranha. Nós temos que mudar o culto, porque temos juízes na igreja. Você acha que Deus está preocupado com o juiz, com o advogado? O que chama a presença de Deus é a adoração, é a nossa entrega. Não é um juiz com um anel no dedo, um teólogo com um anel no dedo que chama a atenção de Deus. É um coração aquebrantado. O desempregado, se ele adorar a Deus, o Senhor se levanta do céu, se o seu coração se inclinar. Aí Jesus diz: se estes se calarem, as pedras clamarão. Ei, os líderes religiosos estavam perdendo para as pedras. Estavam pior que as pedras, duro, inflexível, coração endurecido. Mas sabe o que as pedras que Jesus está falando? É que um dia o Rio Jordão se abriu e o Senhor disse: pega as pedras do meio do rio. E pegaram 12 pedras e colocaram do lado de fora, fizeram um montão. Aí passaram-se os anos. Alguém passava e perguntava: o que é essas pedras? Essas pedras é um memorial. É um memorial para quê? Para o povo não se esquecer. Esquecer do quê? Que um dia esse rio grande aí, ó, o Rio Jordão, que estava na sua cheia, 1 quilômetro de largura, em média,
ele se abriu, o povo passou a seco, e essas pedras aí, o Senhor faz milagre, o Senhor abre rios, o Senhor é Deus de Israel, Ele é Senhor sobre esta nação. Se coloque de pé. Vamos para a ceia. Essa noite eu não vou perder para a pedra. Essa noite você não vai perder para a pedra. Você vai se alimentar dessa ceia dizendo glória. Você vai se alimentar desta ceia chorando. Você vai se alimentar desta ceia batendo palma. Você vai se alimentar dessa ceia dizendo obrigado, Deus, porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. Você vai se alimentar dessa ceia dizendo: Deus, eu não era merecedor, mas a tua graça me alcançou. Oh glória, oh glória. Eu vou fazer uma leitura. Vou fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6. Oh glória, dá vontade de continuar pregando, irmão. Eu estou parando esta mensagem com um aperto no coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 52. Eu quero fazer uma pergunta antes de fazer essa leitura. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? Alguém que ainda não entregou a sua vida e sentiu um desejo de prestar um culto de adoração, desejo de servi-lo, de entregar a tua vida para Jesus que está visitando e quiser vir à frente, eu te convido neste momento a você vir diante da presença do altar de Deus e entregar a tua vida. É uma oportunidade que Deus está te dando. Temos alguém, uma alma para Jesus esta noite? Temos? Se não temos, eu vou continuar. João capítulo 6, versículo 52. Os nossos auxiliares vão servir a ceia. Depois dessa leitura, se posicionem. E o pastor Admilson vai estar conduzindo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comedes a carne do Filho do Homem, e não bebedes seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Oh glória. Eu vou fazer uma oração para a gente participar desse momento, e depois nós vamos conduzir a ceia. Oh glória. Coloque a mão no seu peito, coloque a mão no seu peito, aqui no centro. Senhor Deus, obrigado por mais um mês que nós vencemos. Foi um mês de muitas tribulações, angústias, apertos, muitas afrontas, mas o Senhor nos deu graça uma vez mais de poder participar desse momento sagrado. Perdoa as nossas falhas, nos ajuda em nossas fraquezas. O Senhor nos abençoa, nos purifica. O Senhor faz as nossas vestes ficarem brancas, e óleo esteja sobre a nossa cabeça. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa cada participante desta comunhão. Em o nome de Jesus Cristo pedimos e te agradecemos. Amém. Os nossos auxiliares venham à frente. Quem está em comunhão, que desceu as águas batismais, ficais em pé. E quem não é batizado e não faz parte da comunhão, podeis sentar por bondade neste momento. Os nossos auxiliares vão ser conduzidos aqui.
Oh, glória! A banda já vai preparando o hino para louvar neste momento. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos consagrar a Deus o pão e o cálice neste momento. Nós vamos apresentar a Deus, aleluia, momento de muita reverência, momento de gratidão, aleluia. Pastor Faustino vai estar fazendo esta oração. Glória a Deus. Oramos, nosso Deus eterno, nosso Pai celestial, os teus filhos estão, Senhor, com o pão e o vinho sob suas mãos, apresentando a Ti como símbolo do Teu corpo partido lá na cruz. Jesus, também o cálice, Senhor, através do suco, simbolizando o Teu sangue derramado por nós. Abençoa cada um que irá participar do pão e do cálice, Senhor, do suco da uva. Aleluia. Abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada
serei. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, glória. Maravilha. Maravilha. Sentais por um minutinho só. Quero apresentar aqui o nosso irmão Gerdal. Já era daqui, né? Estava congregando aqui. Se coloca de pé. Foi para o Maranhão e está retornando a casa. Já servia ao Senhor aqui como auxiliar. E assim volta para esta casa na mesma atividade como auxiliar da obra. Seja bem-vindo em nosso meio. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Também louvamos a Deus pelo jovem Ederson, que está nos